Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula hoje de física, tá? A introdução ao estudo da física. Então, primeiramente, vamos ver o significado aí da palavra física. A palavra física, ela vem do grego physis ou physique e significa natureza. Então, a física é a ciência que estuda a natureza. Bom, a física ela procura estudar, conhecer melhor os fenômenos da natureza e o mundo tecnológico em que vivemos, tá? Então, na antiguidade, a física ela se ocupava do estudo dos fenômenos naturais de todos os gêneros. Aí, com o aumento do conhecimento, a física ela passou a ser estudada isoladamente, né, das outras ciências, porque antigamente as ciências naturais, as ciências da natureza, era uma só: química, física, biologia e matemática. E aí, com o avanço, né, do conhecimento, a física ela passou a ser separada, né, assim como as outras também. Só que hoje nós vamos ver aí ao longo do curso que a física ela está ligada também à matemática e à química. Então, vocês vão perceber que para se estudar física, nós também dependemos do conhecimento da matemática e da química, tá? Então, a física, ela vem como a ciência que procura descrever, prever e justificar através de leis os fenômenos que acontecem com a matéria, né, no decorrer do tempo e do espaço, tá? Então, como foi que surgiu a física, né? O surgimento aí, no momento em que o homem procurou explicar o mundo em que vive, né? A física, ela surgiu nesse momento, porque na antiguidade os fenômenos que aconteciam, né, como, por exemplo, eclipses solares e lunares, eram vistos como a ira divina ou um pressentimento que as pessoas tinham, né, de um indício de que algo iria acontecer. Hoje, nós sabemos, né, que a física é o resultado de grandes transformações no conhecimento da humanidade, tá certo? Então, vamos lá. Qual a importância, né, de estudar física? Bom, por que a física é importante hoje? Os fenômenos que são estudados hoje pela física estão presentes em todos os lugares no nosso dia a dia, em nosso planeta e também em todo o universo. Então, tudo o que fazemos, desde uma simples caminhada até o complexo sistema que envolve a tecnologia do seu celular, vai envolver os conhecimentos da física, tá? Então, nós dependemos da física praticamente para tudo hoje no nosso dia a dia. Agora, coloquei duas situações aí que envolvem a física. São várias situações, mas coloquei duas apenas aí. Por exemplo, ao dirigir um carro, você percebe o movimento, a velocidade e a aceleração do carro. Então, nós vamos estudar em física o que é movimento, tá? O que é velocidade e aceleração, além de também fazermos cálculos relacionados à velocidade e aceleração aí de um veículo, de um móvel. O outro exemplo que eu coloquei, o funcionamento do ar-condicionado, né, se baseia na retirada do ar quente do ambiente e a devolução do ar frio refrigerado para o mesmo. Então, isso ocorre devido à transferência de calor, denominada convecção. Essa é uma parte aí que nós vamos estudar os métodos de propagação de calor de um corpo lá no livro 3, que é o estudo da termologia. E aí nós vamos aprender como é que se funciona aí o ar-condicionado,
né? Como é que se funciona o refrigerador de uma geladeira, o que é calor, o que é temperatura, será que é a mesma coisa? Então, nós vamos aprender isso lá no livro 3, em termologia. E aí a física passou a ser dividida, certo? A divisão da física aí, a primeira é a mecânica, que trata dos movimentos das forças, do equilíbrio do equilíbrio dos corpos. A mecânica, ela divide-se em cinemática, dinâmica e estática. A cinemática é o que nós vamos aprender nas próximas aulas. Vamos falar de cinemática no livro 1, dinâmica depois e estática. A termodinâmica vai estudar as relações entre calor e trabalho realizado, tá? Ondulatória também é uma parte da física, vai estudar as ondas. Óptica estuda a luz. Eletricidade, lá no livro 4, nós vamos estudar eletricidade e eletromagnetismo. Estuda as cargas elétricas e eletromagnetismo, estuda a eletricidade e o magnetismo. Então, vamos estudar cada parte aí da divisão da física separadamente nos livros ao longo do ano. E aí, a nossa parte, né, que é a cinemática. Vamos iniciar com a cinemática. A cinemática é a parte da física que estuda o movimento, determinando a posição, a velocidade e a aceleração de um corpo em cada instante. Então, nós vamos falar detalhadamente sobre essa parte aí da mecânica, que é a cinemática. Então, alguns conceitos básicos vocês devem saber, que é o referencial. Referencial é um sistema de referência adotado. Então, no nosso dia a dia, quando vamos a algum lugar e não sabemos, né, o local correto, normalmente pedimos uma referência. Então, o referencial é um sistema de referência aí adotado. Movimento em física é quando a posição de um corpo muda em relação ao dado referencial. Vou explicar mais detalhado nas próximas aulas o que significa movimento, porque a gente tem que fazer uma diferenciação entre movimento e repouso em física. Então, o exemplo que eu coloquei aí, né, em um ônibus em movimento, como estamos na mesma velocidade que o ônibus, estamos em movimento em relação ao chão. E o repouso, né? O repouso ele vai mudar quando sua posição muda, né? Não muda em relação ao tempo. Aí vamos dizer que estamos em repouso. Em ônibus em movimento, estamos em repouso em relação ao assento. Bom, e a trajetória é o conjunto de todas as posições ocupadas em relação a um referencial. Essa parte da trajetória, que significa trajeto no nosso dia a dia, quando saímos de casa, essas posições, né, saímos de casa até a escola. Quais são as posições aí? Passamos por uma lanchonete, passamos por casa, passamos por uma praça, por uma igreja, por um shopping. Então, aí são as posições. É o trajeto que se faz de casa até a um determinado local. Nas próximas aulas, eu vou dar uma explicação melhor sobre o conceito de repouso. Vou trazer alguns exemplos. Quando um corpo está em repouso ou em movimento, tá? Em relação à física aí, tá certo? Então, bom final de semana para vocês e até a próxima.